Papo de agora é sobre tabagismo, um problema aí que assola milhões, aliás, de pessoas aqui no país. Nós estamos agora no Agosto Branco, que é o mês de conscientização sobre este assunto, sobre o câncer de pulmão também. Uma das principais causas da doença é o uso aí de tabaco, de cigarro. E a gente vai conversar hoje com dois especialistas que têm formas diferentes aí, alternativas, para tratar esse problema. A gente já está em contato, né, Gomes? Posso chamar? Carlos Gomes está nos auxiliando aqui nos bastidores. A gente conversa agora com o Samuel, ele que é terapeuta em HQI, sempre participa com a gente aqui do Educador Acontece. Samuel Malafronte Stefan em contato conosco, então, pelo Skype. Samuel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Prazer é nosso, Samuel. Bom, já falando então sobre o nosso tema de hoje, aí como vencer o tabagismo, você que é especialista em terapia, aliás, em HQI, é terapeuta nessa área, é uma técnica nova também, que trabalha aí com programação mental, né? Existe um método já inovador também dentro da sua área para tratar esse problema do tabagismo? Perfeito. Dentro da metodologia da HQI, o tabagismo, um vício, uma compulsão, ele tem algumas causas. E essas causas estão linkadas com rejeições, desaprovações, carências, linkadas a pressões, principalmente do trabalho. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho isso e trabalhar, no caso da HQI, trabalhar eliminando essas informações, o tabagismo começa a melhorar um pouquinho essa dependência, tá certo? Então, a ideia é a gente e evoluindo gradativamente até que a pessoa consiga largar esse vício. Lógico que a nossa busca é sempre tratar da pessoa como um todo, né? Porque a partir do momento que ela começa a se sentir melhor, naturalmente as coisas fluem diferente para ela, né? Então a gente tem essa busca, esse mapa, então assim, já deixando de dica, rejeições, desaprovações e carências linkadas com pressões no trabalho. A maioria das vezes pode estar linkado com você se pressionando no trabalho. Então, esse mapa, esses fatos levariam você para a compulsão do tabagismo. Funciona, então, como outras compulsões também? Pode ser uma compulsão alimentar, que a pessoa também mantém, né, por esses gatilhos que você falou. Seria um tratamento que serve também para outros vícios e até para outras situações também, tratando esses gatilhos, então. Perfeito. A gente tem toda uma gama, né? A gente tem um link já entre os vícios e as compulsões e quais as informações nós teríamos que trabalhar. Mas a gente pode ter algumas coisinhas que já pode dar uma melhora de qualidade se a gente começar a entender um pouquinho. Por que rejeições, compulsões, rejeições, desaprovações e carências? Por quê? Quem tem o vício do tabagismo ou qualquer outro vício, ele está buscando ser aceito, ser aprovado. Então tem uma questão toda aí linkada com essas questões de aprovação e aceitação, né? Uma dica legal, que quando a pessoa vem para o atendimento comigo já, por qualquer seja o vício, a gente começa a pegar assim, em que momentos ocorre o vício, em que momentos você precisa fumar. Se nessa hora você tiver uma outra atividade que você possa fazer que gere muito prazer, provavelmente você não vai precisar fumar tanto. Ou não vai precisar nem fumar, porque você já conseguiu balancear gerando prazer. Então, por exemplo, as pessoas que gostam de correr, sentem muito prazer em correr, mas tem o vício do cigarro, por exemplo. Se na hora que ela sentiu a necessidade do cigarro, ela for correr, provavelmente ela não vai precisar da mesma quantidade ou provavelmente nem precisa do cigarro. Então já é um primeiro passo que a gente pode começar a fazer. Se você analisar um pouquinho, né? O problema é que quando a gente não elimina as informações, a gente tende a partir para novas compulsões, né? Como é o caso, às vezes, a pessoa que para com o cigarro ou sai do vício, né, dependência química mais denso das drogas, ou ele pode, por exemplo, ele pode ficar viciado num chocolate, ele vai escapar para algum outro lugar. Lógico, 1000 vezes ele, às vezes, comer um chocolate do que ter o vício do cigarro, essa compulsão. Mas, se a gente começar a entender outras maneiras de gerar esse prazer e depois trabalhar para eliminar essas informações, o resultado fica totalmente diferente.
São 2h51, boa tarde, Samuel, é o Cezinha que está falando agora. Eu fiz uma pergunta para a Tayla e, como bom leigo, né, assim, eu perguntei para ela, o que é o HQI? E achei melhor perguntar para você. Você explica um pouquinho para a gente? Claro, com certeza. HQI é a abreviação, a forma carinhosa que a gente chama a metodologia chamada homeostase quântica informacional. O nome é complicadinho, mas a principal função da metodologia é a eliminação de informações. Então, por exemplo, eu dei a questão do vício, né, rejeições, desaprovações e carências. Então, no atendimento, nós vamos pesquisar em que momentos a pessoa se sentiu rejeitada, em que momentos ela se sentiu desaprovada, e depois, dentro de um processo que nós chamamos de comandos quânticos, nós fazemos a transformação, a eliminação dessas informações. Então, basicamente é isso, uma metodologia de autocontrole que, ao invés de inserir algo novo para tentar equilibrar a balança aí da nossa consciência, nós vamos buscar e começar a eliminar o que tem de negativo, que foi acumulado durante os anos, durante toda a nossa vida. Você mesmo disse que tem algumas pessoas que têm algum trauma e começam a fumar, mas existe também aquelas pessoas começou a crescer, virou adolescente, né? Todo mundo fumando, vou fumar também. Quando viu, não consegue mais parar, né, Samuel? Isso, e às vezes é muito sutil essa questão. Pode ser que nesse momento ele está querendo ser aprovado pelo grupo. Então por isso que ele parte aí para um vício do cigarro, né? Porque está todo mundo fumando, eu quero ser aprovado pelo grupo, então eu vou fumar também. E aí começa todo o nosso processo de vício, de compulsão. É delicado, é muito sutil, né? Mas a pesquisa, a gente consegue encontrar várias informações. Nesse caso, nesse exemplo que você falou, acontece bastante, mas pode estar linkado com essa rejeição ou desaprovação em relação ao grupo, né? A pessoa querendo ser aceita. 2h53, estamos conversando com o Samuel Malafronte Stefan, ele que é terapeuta em HQI, uma técnica nova, então, de terapia, e estamos falando sobre como vencer o tabagismo também com essa técnica. E Samuel, esse tratamento que você citou, de tratar aí os gatilhos, né, as causas que levam a pessoa a buscar o consumo pelo cigarro, serve também para tratar outros vícios mais graves, em drogas mais pesadas, como cocaína, por exemplo, também o alcoolismo, se enquadra também nesses casos? Sim, muda só um pouquinho o raciocínio, né? Que, no caso das drogas, que tem link com rejeições, desaprovações e carências, mas essas rejeições, desaprovações e carências estão vindo de traumas de controle, ou seja, a pessoa que se sente muito controlada por algo ou por alguém, ou a pessoa que tenta controlar demais, esse desequilíbrio do controle, se ela se sentir rejeitada, desaprovada e carência, tem uma tendência a ir para a questão das drogas. Eu atendi, tem um cliente meu, eu já atendi, tinha um vício pesado em cocaína, e até tive um feedback muito legal dele há 2 semanas atrás, que ele falou: Samuel, agora eu posso falar que eu estou limpo, né? E ele saiu de um processo, ele parou com as drogas, aí ele foi para o cigarro, né? Ele trocou um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho a intensidade, foi para o cigarro e agora faz uns 3 meses que ele está limpo, que ele falou que ele não precisa nem mais do cigarro para estar se sentindo bem. Então ele falou assim: olha, eu estou numa fase maravilhosa, porque hoje eu consigo fazer tudo que eu quero, não preciso da aprovação de ninguém, estou em equilíbrio, ele tomou de novo as rédeas do controle da vida dele, e a gente fica muito feliz, porque não tem nada que pague, né? não tem dinheiro que pague quando uma pessoa chega e fala assim: Samuel, gratidão, você me ajudou a conduzir nesse processo e hoje eu estou melhor do que antes. Não tem preço que pague essa sensação de estar podendo ajudar o outro, né? O Samuel, você acompanha vários ou muitos, né, podemos dizer, ex-viciado em droga, mas além todo esse trabalho que você faz, da importância de localizar onde tudo começou, existe também esse trabalho da família apoiar o usuário também, né, Samuel? Com certeza. Quanto mais a família acolher, quanto mais a sociedade como um todo parar de discriminar, né? Porque a gente tem mania de discriminar, mas a gente esquece que todos nós somos dependentes de algo. Tenta tirar o açúcar da sua vida. Tenta tirar o sal.
todos nós temos algum nível de dependência de algo, né? Então a gente sempre fala com muito carinho, com muito amor quando vai tratar com eles. E se a família ajudar no sentido de acolher, de estar presente, de estar junto no caminho, né? Não desaprovando, tentando entender um pouquinho do movimento dele, né? Eu sempre falo assim nas minhas palestras, quando eu vou cuidar de alguém que tem algum vício ou uma dependência, nós não vamos julgar, porque se eu tivesse as mesmas informações que ele, eu estaria no mesmo movimento. Então, o trabalho da família, o apoio da família é fundamental para a recuperação plena, para ser um processo menos dolorido, vamos dizer assim, né? Então a recuperação ajuda bastante, é isso mesmo, viu, Sazinho? 2h57, estamos conversando então com o Samuel Malafronte Stephan, terapeuta em HQI. E Samuel, falando nessa superação toda, eu queria pedir que você continuasse com a gente aí por Skype, em contato com a gente, para você assistir conosco o depoimento do Matheus Ribeiro, ele que é aqui de Limeira, parou de fumar durante a pandemia. Muitas pessoas têm tentado deixar esse vício no cigarro justamente nesse período. A gente sabe que o tabagismo pode ser um fator de risco para a Covid-19, quem fuma tem riscos maiores, né, de desenvolver uma forma mais grave da doença. Então tem muita gente tentando superar esse vício agora. E o Matheus Ribeiro, que é de Limeira, fumava há 15 anos e parou de fumar durante a pandemia. A gente tem aí um depoimento muito bacana, então, do Matheus contando para a gente como está sendo esse desafio. Vamos assistir. 3h05. Obrigada, Matheus Ribeiro, pelo seu depoimento. Um abraço para você também. Parabéns pela coragem também em expor essa questão e essa luta, né, que você tem travado aí contra o cigarro. Samuel Malafronte continua com a gente, Gomide? Samuel, então você acompanhou também, né, essa entrevista, você que é terapeuta em HQI. E uma coisa que o Matheus falou que me chamou muito a atenção sobre essa tentativa dele, então, de deixar o cigarro é o seguinte: eu não penso mais com a cabeça de fumante. Então, isso mostra o quanto a mudança do padrão de pensamento, de comportamento é importante para que a pessoa consiga vencer essa batalha, né? Com certeza. E em cima do que ele falou 22 dias que ele estava sem. Estudos mostram que, às vezes, para conseguir mudar um hábito, nós vamos demorar em torno de 21 dias. Então, cada ciclo de 21 dias, nós conseguimos reverter um hábito. Então, é legal, parabéns para ele, já está num caminho bem bacana. Eu gosto muito dessa questão de determinar, vai e dá o primeiro passo. Como ele falou, o importante é dar o primeiro passo, não se entregar, tudo bem, às vezes tem pessoas que vão ter a recaída, mas começa de novo. E tem um detalhe que eu acho interessante também, como ele falou assim, que a princípio o que fez ele se movimentar um pouco mais para essa mudança foi a questão da pandemia. E se nós fizermos um paralelo, nós estamos acostumados muito mais a nos movimentarmos por medo do que por amor. Então, olha só, por um medo por conta da pandemia, ele fez uma alteração, né? Criou um movimento novo, e esse movimento é de muito amor próprio, né? Quando você realmente decide fazer isso e começa a ter resultados diferentes, mas percebe que o primeiro movimento foi de medo. Então, se a gente conseguir começar a inverter um pouquinho isso, essa necessidade de ser pelo medo e pelo amor, a gente vai conseguir ir muito mais longe. Matheus, uma coisa que eu reparei também na fala dele, é possível se considerar um ex-fumante, a pessoa que está sem fumar há 22 dias, mesmo quando ele disse que já não pensa como um fumante? Aí você falou da recaída, existe aquela história da crise dos 7 anos, como tem no casamento, né? Tem também para o fumante? Um tempo crítico, né? Um período crítico. No caso, dentro da linha que eu trabalho, a gente poderia pensar assim, ele não eliminou nenhuma informação para acabar com esse vício, tá certo? Ele gerou um padrão novo. Por ele não ter eliminado essas informações, poderia, não vamos colocar aqui como uma possibilidade, vamos observar ele saudável, mas em tese as informações continuam lá. Então poderia em algum momento, se ele manifestar de novo algum sentimento de rejeição, desaprovação e carência, ter algum movimento do cigarro de novo, tá? Mas se ele tiver um foco legal aí, ele consegue manter. Lógico que é difícil. Falam também não existe o ex-fumante ou o ex-adicto. A gente pode pensar dessa forma se a gente levar num padrão mais clássico, né? numa maneira mais
mais clássica de ver as coisas. Eu acredito muito que existe essa possibilidade de você realmente ser um ex-fumante, ser um ex-adicto, mas o trabalho é árduo, como ele mesmo falou. É um processo que ele, com certeza, cada dia ele vai ter chance de estar melhor, mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque com muitos anos tendo esse mesmo movimento, né? Mas parabéns, é isso que a gente tem que enfatizar bastante, é o primeiro passo, como ele falou, não desistir e conseguir dar esse primeiro passo para uma mudança que vai trazer muitas melhoras, né, em relação à saúde, como ele falou, de sentir cheiros diferentes, o sabor começa a ficar, muda muita coisa em relação ao nosso corpo, né? Minutos Educador acontece dessa quarta-feira em todas as plataformas e você que está em casa também pode participar do programa com a gente, mandando sua mensagem no WhatsApp da Educadora, que é o 992225124, 992225124, WhatsApp da Educadora. E tem um recadinho aqui, Samuel, da Sandra, do Abílio Pedro. Ela fala: tudo bem? O terapeuta atende as pessoas com vícios? Se sim, gostaria do contato. Tenho filhos com problemas de dependência em álcool e drogas. Muito obrigada. Adoro o seu programa. Um beijo, viu, Sandra? Obrigada pela mensagem. Ela pede, então, Samuel, o seu contato. Vou passar para ela fora do ar. Quero agradecer também a sua participação aqui no programa. Samuel sempre atendendo o Educador Acontece. Samuel Malafronte Stefan, que é terapeuta em HQI. Obrigada, viu, Samuel? Uma ótima tarde para você. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Só aproveitando, eu vou estar fazendo uma palestra online amanhã, então se me procurarem nas redes sociais, consegue acessar para estar participando ainda. Ainda temos vagas para estar participando da palestra online, tá? Vai ser um prazer, se vocês puderem participar. Deixa o convite para vocês aqui, tá bom? Um abraço, Tayla, gratidão pelo convite. Um abraço, Cezinha. Contem comigo sempre que precisar. Um abraço, obrigado.